Olá, produtores de flores! Eu me chamo Letícia Ferronato, faço parte da equipe Fenoglade e hoje estou aqui na Universidade Federal de Santa Maria para fazer uma demonstração da semeadura do girassol de corte. Os materiais necessários são uma bandeja, é importante que ela tenha um tamanho de aproximadamente 3 cm por 3 cm, como essa que eu tenho aqui. Vamos precisar também de substrato comercial, ou seja, aquele substrato comprado em agropecuárias, um regador com água para umedecer o substrato e depois irrigar a bandeja com as sementes de girassol e para o final alguns materiais para elevar essas bandejas. Eu vou iniciar então aqui umedecendo o meu substrato. Umedecendo o meu substrato. Umedeço um pouquinho e vou misturando. Essa etapa ela é muito importante porque quando o substrato ele tá seco, ele funciona como uma esponja. Então ele tá cheio de ar. E se nós usarmos esse substrato seco para fazer a semeadura, a partir do momento que nós irrigarmos essa bandeja com esse substrato seco, o ar ele vai ser expulso do substrato e vai levar com ele a semente. Então a semente ela vai ficar exposta na bandeja e nós não queremos isso. Então a gente faz essa etapa muito importante de umedecer o substrato. Eu vou umedecendo até que eu consiga formar torrões com esse substrato. Então eu aperto e eu consigo ter aqui um torrão formado. Mas é importante também que não escorra a água. Aqui está escorrendo um pouquinho, então eu vou dar mais uma misturada. Para incorporar bem essa água. Vamos ver. Aqui eu tenho o meu torrão formado, então já temos o ponto do substrato. Agora podemos então passar para a bandeja. Vou depositando aqui um pouco de substrato. Vou preenchendo todas as células, certificando que todas estejam com a mesma quantidade de substrato. Vou dando uma leve pressionada. Dando atenção também para as bordas. Essas células que ficam mais na lateral. Depois eu posso tirar o excesso. Preenchi a minha bandeja com o substrato, apenas as células que eu vou semear. E agora eu vou fazer furos de aproximadamente 2 centímetros de profundidade. Então eu uso os dedos mesmo e vou fazendo esses furos. Sempre procurando manter a mesma profundidade. Aqui então estão feitos os furos e eu já posso fazer de fato a semeadura. Hoje eu vou semear aqui com vocês o girassol de corte Vincent's Choice. Pego uma quantidade de sementes. É muito importante que nós estejamos usando luvas, porque essas sementes elas são tratadas, então a gente precisa manipular elas com as luvas, para não ter contato direto com as mãos. Então pego uma semente e vou depositando uma semente por célula. Como eu tenho a intenção de obter no final 32 mudas, para depois plantar 32 mudas lá no canteiro, eu vou fazer a semeadura agora de
36, 37 sementes. É sempre importante colocar no cálculo cerca de 10% a mais de sementes, para caso alguma não germine, ou depois, após o transplante lá no campo, eu perca alguma muda, eu conseguir repor ela. Então, semear cerca de 10% a mais já permite segurança depois no cultivo. Vou depositando aqui uma por célula. Feito isso, agora eu já posso finalizar cobrindo essas sementes com mais substrato. Então pego o nosso substrato e completo aqui a célula para fechar o buraco. Pode dar uma leve apertadinha. Vou preenchendo. No final, posso remover o excesso de substrato. Aqui estão, então, as nossas sementes semeadas. Agora, eu vou elevar essa bandeja, porque a partir do momento que essas sementes começarem a germinar e emergir, as raízes vão crescer aqui para baixo. Se elas estiverem em contato com uma superfície, como essa mesa, as raízes elas vão crescendo em contato com essa superfície. Então elas vão crescendo para fora da bandeja, e nós não queremos isso. Nós queremos que essa raiz ela cresça apenas nessa célula onde tem o substrato, para que no final a gente tenha uma muda com um torrão formado, então que esteja com raiz e substrato. E para evitar isso, a gente precisa manter essa parte aqui em contato com o ar, por isso que a gente eleva essas bandejas dessa forma. Porque as raízes vão crescer, vão se deparar com o ar embaixo da bandeja e não vão crescer para fora, vão crescer apenas na parte que tem o substrato. Então vocês podem fazer essa elevação com o que vocês tiverem disponível no momento. Aqui eu estou usando um pedaço de madeira e esse tijolo. Certo? É só se certificar realmente que essa parte de baixo da bandeja não esteja em contato com nada, apenas com o ar. Agora, por fim, a última etapa é garantir a umidade desse substrato. Então eu venho e eu faço uma irrigação. Irrigo bem, deixo drenar, sempre dando atenção também para as células mais da lateral, que perdem mais água. E com isso, substrato irrigado, está finalizada a nossa semeadura de girassol de corte. Então, espero que vocês aproveitem bastante e que essa demonstração consiga ajudar vocês no cultivo de girassol de corte. E eu desejo um ótimo cultivo a todos. Muito obrigada!